Neste vídeo, vou te mostrar como aproveitar da melhor forma possível a terceira retrogradação de Mercúrio retrógrado de 2023. Geralmente, a gente passa por períodos de Mercúrio retrógrado em torno de 3 vezes por ano. Mas, nesse ano, são 4. E agora a gente está no terceiro episódio de Mercúrio retrógrado de 2023. O que eu acho curioso é que todos os ciclos estão rolando em signos de terra. Então, o primeiro Mercúrio retrógrado foi em Capricórnio, depois foi em Touro, agora está sendo em Virgem, e o próximo Mercúrio retrógrado vai ser em Capricórnio de novo, ou seja, todos em signo de terra. Com o Mercúrio retrógrado, a gente faz uma revisão, né? Um ajuste para poder seguir adiante, uma manutenção. Eu gosto de usar o exemplo da manutenção do carro. Se você não faz essa manutenção de tempos em tempos, o carro pode parar. O carro pode parar de funcionar depois de um tempo. Então, é o momento de dar uma pausa, olhar para os problemas que surgem, reajustar e ajustar direito, sabe? Para a gente não encontrar problemas mais para frente, quando a gente estiver correndo a 100, 120 quilômetros por hora na estrada. Mas antes de mais nada, gente, eu queria dar um update da vida. Deixa eu mostrar uma coisa para vocês. Deixa eu mostrar uma coisa. Eu tô com 34 semanas de gravidez, gente. Quer dizer, na época em que o vídeo saiu, eu devo já estar com 35. Enfim, queria mostrar isso pra vocês. Eu fico sem ar porque eu estou grávida. Então, assim, vamos seguir com o Mercúrio retrógrado. Mercúrio retrógrado é um período de revisão, de reajuste, de reorganização. E todo ano, na verdade, todo ciclo que ele passa, ele vai passar por um signo diferente, vai ter trânsitos diferentes. Então, assim, sim, existe a ideia central de reorganizar, de observar os problemas que surgem para a gente corrigir, para a gente não passar de novo pelas mesmas coisas. E eu acho que a gente precisa olhar para a origem desses problemas, assim, sabe? Então, falta sempre atenção para tal coisa, ou acaba quebrando algo em casa sempre nesse período. Então, de repente, olhar para dentro e falar assim, por que eu não cuido dessas coisas? O que dentro de mim faz com que eu não preste atenção ou deixe de cuidar dessas coisas, né? Desses problemas e aí os problemas são consequências, na verdade, do que a gente não cuida por um motivo que você vai descobrir durante o trânsito. Então, tem essa ideia central de Mercúrio retrógrado. E aí, nessa retrogradação, essa retrogradação vai se iniciar no período do ciclo da Lua Nova em Leão. E aí a gente tem qual que é a Lua Nova em Leão? Lua Nova em Leão para começar, a Lua Nova é um novo início, é o início de um novo ciclo. É um ciclo que dura aí um mês, né? Então, aproximadamente 4 semanas, no qual a gente passa por várias lunações até chegar à próxima lua nova. Então, nesse momento da lua nova, a gente inicia algo novo relacionado ao quê? A Leão, ao nosso brilho pessoal, à nossa identidade. Então, por exemplo, durante esse período aí que Vênus está passando por movimento retrógrado em Leão e passava em movimento direto em Leão, a gente teve muito esse trabalho, e o Sol também passando por Leão, de olhar para si mesmo, para questões de autoestima, de aliar o que é prazeroso para a gente ao nosso dia a dia. Então, assim, essa lua nova em Leão veio para a gente dar um novo start com uma nova cara, né? Com quem a gente descobriu ser durante essas últimas semanas. Beleza. Então, assim, dia 16 de agosto foi a lua nova em Leão, dia 24 será dia de lua crescente em Sagitário, dia 30 a gente tem a lua cheia em Peixes, dia 6 de setembro a lua minguante em Gêmeos e dia 14 de setembro a lua nova em Virgem. A lua nova em Virgem vai acontecer um dia antes de Mercúrio entrar em movimento direto. Então, assim, a gente tem esse ciclo mesmo da lua nova, no qual a gente vai trabalhar Mercúrio retrógrado. Então, quando a gente junta essas duas informações, mais uma terceira informação. Mercúrio vai passar em movimento retrógrado em Virgem. E Virgem tá ligado ao quê? Mercúrio é o planeta regente de Gêmeos e Virgem. Gêmeos está ligado ao elemento ar, Virgem está ligado ao elemento terra.
Então, quando a gente associa essas coisas, Gêmeos tá ligado ao raciocínio, tá ligado à agilidade de pensamento, à curiosidade, à criatividade, à comunicação. Mercúrio tá ligado a processos, à organização. A organização de processos mentais quando a gente fala de Gêmeos, que tá ligado ao elemento ar. E aí, quando a gente liga Mercúrio à Virgem, a gente fala de organizar os processos materiais. Então, nisso está incluso nossa saúde, nosso corpo, nossa rotina, nosso cotidiano, agricultura, né? Como a gente planta, como a gente cuida das coisas, tudo que precisa de ritmo, método, organização, prática, nosso trabalho, nossos bichos de estimação também. Tudo que exige um cuidado de rotina, começo, meio e fim, passo 1, passo 2, passo 3, tá ligado a Mercúrio em Virgem. Então, quando a gente fala dessa retrogradação de Mercúrio em Virgem, a gente pode falar de reajustes, análises nesse setor, assim, do trabalho, da saúde, da nossa rotina. Então, juntando esses elementos, então, Mercúrio, né, as qualidades de Mercúrio, Mercúrio estando em movimento retrógrado, essa alunação da Lua Nova em Leão, a gente pode falar que nessa Lua Nova em Leão, nesse ciclo, né, de um mês, a gente vai tentar aproximar a nossa identidade com a nossa rotina. É legal isso. Colocar mais prazer no nosso dia a dia. Colocar a nossa cara no nosso dia a dia, no nosso trabalho. Como a gente pode aproximar aquilo que a gente é, né? E assim, o que a gente é aquilo que a gente enxerga dentro da gente, o valor que a gente enxerga dentro da gente, com o nosso cotidiano. Seja diretamente no trabalho, seja no dia a dia da sua casa, assim, né? Da sua rotina, ok? Então, as coisas estão interligadas. O passado, presente e futuro. Os planetas, como estão movimentando entre si, não é um movimento isolado. Então, por favor, esqueça essa ideia de que quando tem um movimento retrógrado de Mercúrio, que tudo dá errado, que os aparelhos começam a quebrar. Porque sim, isso é uma parte do processo, né? Isso pode acontecer. Mas tem algo maior por trás. Aproveite esse ciclo da Lua Nova em Leão, com esse Mercúrio retrógrado em Virgem, para, ajustar as coisas no seu trabalho, para você arrasar mais no seu trabalho, sabe? Para você realizar aquilo que você gosta, porque Leão tá ligado com esse... Quando eu falo do prazer, assim, sabe? Essa alegria de viver, sabe? O Sol, né? Sol é o planeta regente de Leão. Aquela coisa, assim, de se sentir feliz e bem, assim, por estar realizando algo que tem a sua cara, assim, sabe? Então, vamos colocar essa energia no dia a dia. Mercúrio retrógrado vai mostrar onde você está falhando, onde você está precisando fazer alguns ajustes para você ter essa vida um pouco mais prazerosa. Para você arrasar no seu trabalho, para você arrasar na vida, no que você faz. Deixar a sua vida mais a sua cara. Vou repetir isso de novo. Deixar a vida mais a sua cara. Mentalmente, emocionalmente, espiritualmente, nas suas crenças, nos seus ideais, tá? Porque a gente vai passar o quê? Pela Lua crescente em Sagitário, que tá ligado aos nossos ideais. A colocar os nossos ideais em prática, inclusive. Então, não ficar só com uma visão daquilo que a gente gostaria de fazer, mas aproximar essa visão com a nossa realidade. Não espere que tudo mude de um dia para o outro, tá? Assim, nossa, então depois desse ciclo, minha vida vai estar... Não, mas assim, um passo de cada vez, sabe? Cada dia um pouquinho. Nada vai mudar se você não olhar para o que surge e muda aquilo na sua essência. Isso é importante em geral, mas assim, por exemplo, a gente está aqui com o trânsito de Saturno retrógrado em Peixes, né? Tem Netuno retrógrado em Peixes. E eles falam, assim, de olhar para questões do inconsciente, né? Então, por exemplo,
esse Marte, ele vai estar passando em oposição a Netuno por um tempo. Até o fim do mês, você vai precisar olhar para questões, por exemplo, como eu ajo no trabalho, como que eu faço as coisas no meu dia a dia, na minha rotina, e onde que eles travam, sabe? Onde que eu encontro atrito, onde que eu encontro resistência. Quais são os problemas que sempre surgem que me impedem de fazer aquilo que eu quero fazer, de ir atrás do que eu quero, no nível inconsciente. Tá, eu preciso trabalhar aqui questões espirituais, geracionais, kármicos, e para fazer terapia e olhar assim, o que existe por trás dessas travas, assim. Ok? Então não deixe de olhar para a origem das questões. É sempre bom fazer isso, mas agora isso está muito forte, assim, sabe? Não deixe de olhar para essas questões internas. Esse é o momento em que Mercúrio entra em movimento retrógrado. Então, no dia 23 de agosto, começa a sua retrogradação. Entre os dias 7 e 22 de agosto, então só para ligar o passado ao presente, a gente tem buscado alinhar aquilo que a gente acredita com a nossa prática, sabe? Expandir os nossos horizontes, sonhar de novas formas. Então foi uma época, assim, muito agitada, assim, sabe? De muita movimentação, de muito... Cara, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo, vamos tentar... A motivação para essa movimentação pode ter sido a insatisfação ou a frustração de não estar vivendo aquilo que a gente idealizou, tá? Isso tá ligado ao trígono de Mercúrio de Júpiter com Urano, que rolou durante esse período, e a união de Marte e Mercúrio, que fazia com que a gente quisesse colocar as nossas ideias em movimento, né? Então a mente ficou mais agitada, a vontade de organizar a vida, a vontade de organizar as coisas, sabe? Tipo, de repente você levanta e fala assim, não, eu preciso resolver isso agora, assim, sabe? E rolou um overthinking, talvez. Rolou um pensar demais, né? Mas é isso que estava acontecendo. E agora, com o Mercúrio entrando no movimento retrógrado, a gente vai ter momentos de pausa, né? A gente vai ter alternância entre movimentos que pedem uma aceleração, que pedem um movimento ágil, mas também momentos de parar para refletir. Pode ser meio estranho. Então, tipo, a gente estava lá correndo atrás das coisas e agora é assim, opa, peraí, vamos dar uma olhada nisso. Surgiu esse imprevisto. Essa coisa que você adiou tá batendo na porta. Tá? Então não estranhe. Não é porque a sua vida tá travando ou que, tipo, você tá fazendo coisa errada. Não. É um momento de dar uma pausa mesmo e falar, peraí, o que eu preciso olhar aqui? O legal é que nesse mesmo momento, a gente tem a entrada do Sol em Virgem. O Sol é a luz. Então, assim, ao mesmo tempo que o planeta regente de Virgem, ele entra num momento de pausa, de revisão, de, tipo, ajuste, o Sol entra e fala assim, oiê, vim ajudar você a enxergar a luz no fim do túnel. O que é muito legal. Então, assim, nesse dia você pode ter um pouco mais de clareza das coisas. Pode ser que durante essas últimas semanas até, você foi caminhando nesse agito, nesse movimento, né? Forma trígono com Urano. Então, assim, foi tentar coisa diferente, coisa nova, foi se libertando. Se libertando dentro do seu trabalho, inclusive, sabe? Deixando pesos para trás, renovando. Pelo menos tá rolando esse movimento, né? Se você tá fazendo, eu não sei. Mas, assim, essa vontade, ou, tipo, de repente que se manifesta como uma frustração, uma irritação de, tipo, cara, eu não aguento isso mais, pode estar aí com a sensação, assim, de, tipo, eu não sei, na verdade, o que eu tô fazendo, assim. Tipo, tô indo, mas eu não tô entendendo direito pra onde isso vai. Eu tenho uma visão, eu tenho uma sensação, mas eu não entendo direito o que acontece. Quando esse Sol entrar em Virgem, fica um pouco mais claro. Outra coisa que pode acontecer nesse dia da retrogradação, e assim, o movimento da retrogradação, né, que acontece, simboliza também
a energia que rola durante o período como um todo da retrogradação, tá? E dá uma nuance, assim. Então, a gente tem essa lua em oposição a Urano, que mostra essa coisa do dia que eu falei assim, a gente fica meio de saco cheio, assim, e quer fazer algo do nada, assim, né? Quando a gente olha pra luz, então, assim, saindo da rebeldia, entrando para algo mais produtivo, é assim, ter visões, sabe? Ser visionário, ter ideias, assim, de como a gente pode transformar algo ou se libertar de algo, assim, repentinamente. O que a gente também tem aqui é esse trígono formado entre Urano e Mercúrio e Marte, incentivando a fazer um movimento diferente, assim, sabe? A inovar, a renovar. Tem esse trígono de Plutão retrógrado com Marte, falando assim, olha, a gente precisa fazer coisas aqui para resolver o assunto de vez, sabe? Tomar atitudes fortes, como posso dizer assim, que Plutão está muito ligado à morte e renascimento. Muito ligado, não. Plutão é morte e renascimento, né? É a transformação. É deixar de ser algo para viver algo novo. Então, quando a gente tem esse trígono aqui com Marte, é algo muito poderoso, assim, sabe? De ações que resolvem o problema, sabe? Eu não tô aqui para ficar enrolando, não. Vou resolver a questão a fundo. Então, quando a gente junta esses elementos, pode-se dizer que é um momento, assim, de renovação e limpeza profunda, assim, da nossa ação dentro do nosso cotidiano, do que traz saúde e bem-estar para nossa vida, pro nosso trabalho, né? Pro nosso serviço também. Marte em oposição a Netuno é aquilo que eu falei, do tipo, vamos olhar para questões mais profundas para entender o que tá movendo a gente, né? Se a gente está sendo movido por questões que são mal resolvidas, ou se a gente está sendo levado pela nossa intuição com um canal limpo, assim, sabe? Sem interferências de crenças limitantes, sem interferências de traumas e bloqueios, porque essa é a ideia. Mas assim, eu acho muito interessante esse trígono aqui entre Plutão e Marte aqui, porque a gente tem 2 signos de terra formando esse trígono, de planetas assim que, eles são muito potentes assim quando a gente junta eles. E Mercúrio também tá passando em movimento retrógrado em Virgem, que é um signo de terra, assim, e o Sol também tá passando em Virgem. Então, é um momento de realmente, assim, fazer mudanças que são táteis, assim, sabe? Então, não é uma mudança de pensamento, não é uma coisa prática, sabe? De realização mesmo. Dizem que Virgem é um signo mais bonzinho e tal, mas, esse Mercúrio retrógrado em Virgem, potente, assim, sabe? Vai ser um período que a gente vai precisar de ações disruptivas fortes que trazem real fortalecimento e mudança, né? E fortalecimento vem através do quê? De exercício, de enfrentar desafios. Não é algo que assim, tá, não, tô me fortalecendo aqui. Não, é tipo assim, eu vou encarar, vou mudar, vou fazer acontecer e eu saio fortalecido disso. Vou deixar pra trás, vou encarar meus medos e vou sair fortalecido depois disso. Nesse período de retrogradação, a gente vai olhar, revisar também o que a gente fez durante esse período de gás, de movimentação que eu falei pra você no começo do vídeo. Né, que a gente ajustou muita coisa, foi atrás daquilo que a gente achava né, que precisava ser resolvido, fez um monte de coisa ao mesmo tempo. Vai ser um momento de ajuste, tá? Então, assim, não se espante se você repensar algumas coisas, se você voltar pra trás, né? Mas pense se, assim, se você tá voltando atrás por questões reais. Do tipo, assim, é a minha intuição que tá falando isso. É o certo, é o correto pra mim? Ou é porque você tá dando pra trás mesmo, assim, tipo, tá com medo, ou tá pensando demais, ok? É possível também que, se você tem problema com foco, que isso fique mais evidente, assim, sabe? Então, uma dica é, não entre no vitimismo achando que assim, ai, nossa, Mercúrio retrógrado, eu tô mais desfocada que o normal. Não.
tá mais evidente para você olhar para aquilo, sabe? Então, tipo, Mercúrio em Virgem, rotina. Tá. Tenta criar uma rotina que seja boa para você durante esse período. Você tem um mês aí para criar essa rotina, por exemplo. Você tem mais tempo. Mas assim, colocando um drama aí na lua nova em Leão, nesse ciclo aí. É o momento de deixar a sua rotina mais com a sua cara, sabe? Então, se você percebe, olha, eu perco muito tempo de manhã procrastinando, ou olhando pro teto, ou perdida em pensamentos, o que que eu posso fazer para resolver isso, assim? Uma coisa legal que eu vi num dia desses, uma moça falando assim, olha, se você não tá contente com a sua rotina, imagine que ela nunca vai mudar, sabe? Assim, olha pra ela e fala assim, como se ela nunca fosse mudar. Porque aí você consegue colocar os pés no chão e entender o que precisa mudar. Então, assim, se você tá frustrado com algum elemento da sua rotina, do seu cotidiano, olha para aquilo como se nada fosse mudar, como se fosse eternamente assim, porque aí você tem clareza do que precisa ser mudado, né? Vai dar uma frustração? Pode ser que dê uma frustração, mas pelo menos a coisa vai mudar a partir de agora, daqui para frente, né? A partir do momento que você faz esse exercício. Então, assim, se você acha que, você tá gastando muito tempo, muita energia da sua vida, né? Energia vital, desperdiçando compensar demais, né? Esse Marte e Mercúrio juntinho aí, talvez seja legal parar para fazer esse exercício. Afinal, essa lua nova em Leão, junto com esse Mercúrio retrógrado, eles pedem que você. A esperança é que você consiga sair dessa com uma rotina que tem mais a sua cara, onde você sinta maior prazer, onde você consiga ser mais criativo, ter mais alegria, é, usufruir mais do seu tempo. Bom, lembra que eu falei no começo do vídeo que a gente ia ter um trígono entre Mercúrio e, né, Urano. A gente também teve um trígono entre Mercúrio e Júpiter. Durante a retrogradação, então eu vou mostrar aqui. Então tá vendo aqui que, tem Mercúrio formando um trígono aqui com Urano, né? Então entre o dia 27 e 20 e poucos que eu falei, ele também formou um trígono com Júpiter em Touro. E agora, como ele vai entrar em movimento retrógrado, ele forma de novo o trígono com esses planetas. Mercúrio forma trígono com Júpiter e Urano 3 vezes. Então, na ida, na volta e quando ele vai de novo. Então, na ida, você teve muitas ideias, você quis se libertar de vários pesos dentro do seu trabalho, dentro da sua rotina. A mente, de repente, estava acelerada com novas ideias, você teve que deixar alguns tipos de pensamento para trás. E agora, na retrogradação, de novo, sabe? Pontos cegos. Então, as datas aqui, ó, eu anotei dia 27 de agosto, Mercúrio forma trígono pela segunda vez com Urano. E de 29 de agosto a 9 de setembro com Júpiter. Então, assim, é hora de desapegar, de inovar, sabe, assim, cara, se um tipo de pensamento, ou uma forma de fazer a sua rotina acontecer funcionava antes, mas agora não funciona mais, então deixa isso para trás, sabe? Agora é uma hora de renovar, olhar para pontos que você que precisam de um ajuste maior. Eu preciso alinhar minhas ideias com aquilo que é a minha realidade, aproximar minha realidade dos meus ideais. Então, assim, nesses momentos talvez você sinta, que nem eu falei antes, assim, sabe? Uma frustração, assim, de não viver aquilo que você sonhava, aquilo que você sonha. E, na verdade, assim, né? Ter uma visão é bom. É muito bom ter uma visão do que a gente quer no futuro, um norte. Só que, assim, a vida nunca vai ser aquilo que a gente imagina, né? Se a gente fica preso a isso, a gente não se movimenta. A gente fica tentando manipular as situações para que elas aconteçam do jeito que a gente queira, sabe? Ou fica teimando numa ideia e não enxerga as oportunidades que existem em nossa volta. Então,
Nesse momento de retrogradação de Mercúrio, formando trígono com esses planetas, né, com Júpiter e Urano, pode ser que a gente tenha insights, pode ser que a gente enxergue ideias que estão, tipo, muito óbvias na nossa frente e, assim, uou, podia estar fazendo isso. Mas tudo isso se você estiver disposto a abrir os olhos e enxergar. Porque se você estiver teimando numa mesma ideia, numa mesma forma de fazer as coisas, se você estiver bitolado, você não vai enxergar, ok? E aí vão acontecer coisas para que você enxergue. E aí, pulando para o futuro, para depois que... isso vai ser depois que a retrogradação de Virgem terminar já. Então, do dia 21 de setembro a 3 de outubro, a gente vai ter de novo Mercúrio formando trígono com esses planetas aqui. Então, do dia 21 a 28, ele vai formar trígono com Júpiter e depois ele vai formar trígono com Urano. Eu vou falar desse período aqui, vai do dia 21 de setembro a 3 de dezembro. Fique atento às ideias, à inspiração. Você vai ter uns insights sobre como organizar a sua vida, seu cotidiano, seu trabalho, tá? Vai ficar mais fluido isso. E assim, com a retrogradação fica um pouco mais forte, sabe? Fica um pouco mais intenso, do tipo assim, renova, inova. Não tem como. E aí, como esse Mercúrio vai estar em movimento direto, vai estar um pouco mais fluido a prática disso, assim, sabe? Então você vai falar assim, cara, eu não consigo mais aguentar isso. Vai ficar mais forte por causa dessa retrogradação de Urano e a retrogradação de Júpiter, assim. Eu preciso colocar esses ideais em prática. Eu preciso colocar o que eu acredito em prática. Vai rolar uma oposição do Sol com Netuno também. A gente vai olhar para questões mais profundas de nós mesmos, assim, da nossa identidade, quem a gente é, sabe? Olhar para a sombra, olhar para o quanto a gente está sendo movido pelo nosso ego e o que a gente precisa ajustar para servir de fato aqui na Terra, assim, sabe? Que a gente está falando aqui do eixo do serviço, né, de peixes e virgem. Então, quando eu falo de servir, não é que tu não precisa fazer trabalho voluntário e não tô falando isso, sabe? É mais no sentido de assim, cara, a minha alma veio fazer uma coisa aqui na Terra. Veio aprender certas coisas, veio passar por certas experiências, veio tentar aplicar o divino na Terra, assim, sabe? Se aprofundar mais, né? Encontrar o sentido maior da vida, encontrar a espiritualidade, ter essa conexão com a alma, assim, sabe? Então, durante esse período, pode ser que nesses dias a gente se sinta um pouco, se você, né, não trabalha muito essas questões, pode sentir, tipo, um vazio, você pode se sentir meio solitário, pode se sentir meio sem esperança, enfim. Como se estivesse meio que num lugar, assim, sem saída, sabe? Tipo, eu tô aqui fazendo tudo que eu posso, é, e parece que nada resolve, assim, sabe? Porque esse momento pede um aprofundamento, esse momento pede um olhar pra dentro, tá? Então, tá avisado aqui. Se você sentiu isso, mergulha pra dentro, sabe? Tenta buscar um sentido maior da vida. Vai caminhar na natureza, entra em um estado de presença, sabe? Então esquece um pouco as coisas, deixa o celular de lado e, vai lá interagir. Esteja presente, sabe? Eu não tô numa interação, tô sozinho. Esteja presente, sabe? Trabalhe a aceitação. Se você tá numa situação que você não, sei lá, de repente você não tá muito feliz com algo, olha para aquilo, sabe? Tipo assim, aquele exercício que eu falei de tipo, aceita como se fosse ser para sempre assim, porque aí você consegue enxergar o que precisa de ajuste, sabe? Então assim, não tô feliz com isso, não tô feliz com aquilo, e aí resolver isso, porque Mercúrio já vai estar em movimento direto aqui. Enfim, a partir do dia 30, Mercúrio vai partir do seu ponto de partida, o ponto da retrogradação, então aqui ele vai caminhar num novo momento, e ele vai formar aqui, ó, tá em 22 graus, um trígono com Urano, tá? Então eu já tava falando desses trígonos aqui entre Mercúrio e Júpiter, Mercúrio e Urano, mas aqui, assim, vamos supor, vamos falar desse momento simbólico, né, que representa, tipo, tá,
E nesse momento, o Mercúrio entra no seu novo caminho. E ele está em trígono com Urano, que representa o novo, representa a inovação, o desapego. Então é realmente um momento de viver algo novo, de viver uma nova rotina. Eu acho isso lindo. Eu acho isso maravilhoso. E essa oposição aqui de Mercúrio com Netuno, a gente pode ler como assim, né? Esse momento simbólico como vamos colocar aquilo que somos em espírito em prática, vamos colocar esse espiritual em prática, vamos colocar esses sonhos que vêm da alma, assim, no nosso cotidiano. Vamos viver uma rotina mais sagrada. Nova e sagrada, sabe? E sagrado eu digo de saudável, né? Bom, enfim, você associa com aquilo que você acredita, mas o nível mais espiritual. Aquilo que te faz bem, assim, profundamente, espiritualmente, sabe? Que dá aquela sensação de como é bom estar vivo. É isso, astromingos. Assista a mais vídeos se você quer entender mais sobre autoconhecimento, astrologia e todas essas ferramentas que fazem o nosso dia a dia valer a pena. Até a próxima. Tchau.